De São Paulo, vamos até Brasília. O relator do projeto da reforma eleitoral, senador Marcelo Castro, defendeu o sistema de urna eletrônica durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Assunto para a Aline Becht, que chega ao vivo com as informações. Oi, Aline, bom dia para você. Olá, bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, é o relator ali do projeto de lei sobre o Código Eleitoral, dessa reformulação do Código Eleitoral. E aí esse debate, ele acaba travando dois temas principais ali: a desincompatibilização, inelegibilidades e crimes eleitorais, e também o sistema eletrônico de votação, é claro. E aí, durante a audiência ali ontem, a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, o senador defendeu as urnas eletrônicas. Ele chegou a dizer ali que não há motivo para poder modificar o sistema de votação atual. Ele disse que não houve fraudes durante as eleições de 2022 e disse que quem perdeu, perdeu por falta de votos e não por conta de uma armação ou de uma manipulação do sistema eleitoral. Ele chegou também a citar algumas experiências anteriores, como, por exemplo, quando ele foi relator da reforma política de 2015. Ele disse que, na época, alguns deputados chegaram a questionar o sistema de votação e aí foram chamados técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e esses técnicos comprovaram ali mesmo no experimento, na testagem das urnas eletrônicas, que elas eram seguras. E aí, portanto, concluiu que aqueles questionamentos ali dos deputados não tinham uma base fundamentada para poder questionar o sistema eleitoral brasileiro. Ele chegou a comparar também com o voto impresso. Ele disse que na época do voto impresso existia muito mais fraudes, existiam muitas fraudes e com mapas feitos manualmente e muitas denúncias e ações judiciais questionando os resultados das eleições. Já com o sistema eletrônico de votação, ele disse que isso nunca foi comprovado ali, que houve alguma fraude em todos esses anos do sistema eletrônico de votação brasileiro. E aí, durante a sua fala na audiência pública, muitos parlamentares que estavam ali, que defendem o voto impresso, chegaram a vaiar o senador nesse momento da fala. E aí o senador Hamilton Mourão, que estava presidindo a sessão, ele repreendeu essas vaias no momento da sessão, dizendo que a audiência pública não é um campo de futebol. A gente separou um trecho da fala do senador Marcelo Castro, relator do Código Eleitoral no Senado Federal, falando sobre todo esse processo. Vamos acompanhar. Não há uma única ação judicial hoje no Brasil, alguém questionando que tenha perdido a eleição por fraude em urna eletrônica. É evidente que se as urnas não fossem seguras, como não eram antes, haveriam dezenas, centenas, milhares de ações no Brasil inteiro, dizendo que perdeu a eleição porque fraudaram, porque adulteraram os mapas, porque houve um mapismo. Não, hoje não tem ninguém. Nenhum dos que perderam, os 400 mil brasileiros que perderam a eleição o ano passado, estão questionando que perderam. Eles perderam por falta de voto e não por fraude nas urnas eletrônicas. Bom, Soraya, apesar dessa defesa enfática do senador ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, ele não descarta a possibilidade de aperfeiçoar o sistema mesmo, aperfeiçoar a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Então, mudanças podem ocorrer, mas não para modificação de voto impresso, como afirma o relator, o senador Marcelo Castro. Então, esse tema continua em discussão no Senado Federal e a gente segue por aqui acompanhando toda essa discussão que depois deve passar para a Câmara dos Deputados. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas para a gente analisar, né, a fala do próprio senador. E, na sua avaliação, Cristiano Vilela, o sistema eleitoral precisa mesmo dessa reformulação? E se, em meio a esses debates, né, de mais uma reforma, no caso eleitoral, essa fala do senador pode ser vista até como uma ajuda para tentar conter esses discursos de desconfiança, né, no processo eleitoral?
Olha, Soraya, a gente já está acostumado de que todo ano ímpar a gente tem discussão sobre reforma eleitoral no país. Isso acontece há quase 20 anos, né? Não pula um ano ímpar. Sempre que nós temos ano ímpar, que são os anos que não tem eleição, nós temos discussão de reforma eleitoral. Muitas vezes se fala de grandes mudanças e mudança do sistema, e isso e aquilo, é distritão para cá, é sistema alemão para lá. E, na prática, o que muda geralmente são situações muito pontuais, questões estruturais acabam não avançando, até por conta da dificuldade da construção de consenso. Por isso, eu sou muito cético com relação a grandes mudanças, a grandes reformulações. Eu vejo que não há unidade, não há o consenso para grandes reformulações, como, por exemplo, o fim da reeleição, situações como essa que, de fato, precisariam um comprometimento maior através de uma formação de maioria. Agora, com relação a determinados pontos mais pontuais, questões de momento, eu vejo que pode avançar. Um ponto que foi muito discutido ontem, por exemplo, ele se dá com relação ao prazo de desincompatibilização dos chamados agentes da lei, para que possam ser candidatos, um prazo mais dilatado do que nós temos hoje, que é algo que pode ser eventualmente considerado bem-vindo. Com relação às urnas eletrônicas, o relator ele faz realmente uma defesa enfática, até porque, de fato, a fala dele é uma fala bastante segura, no sentido de que não há absolutamente nada contra o sistema eleitoral através do uso das urnas eletrônicas, e eu vejo que não existe sentimento, não existe maioria que venha eventualmente colocar em xeque esse uso. Então, eu vejo que, de uma forma geral, a gente deve sair dessa discussão da aprovação eventual do novo Código Eleitoral sem grandes transformações, apenas com mudanças pontuais, algumas delas bem-vindas. Pois é, Vilela, desde 1996 que o Brasil utiliza o sistema de urnas eletrônicas e não foi comprovado qualquer fraude, né? Isso não é uma questão de opinião, é evidência, né? Então, mais do que tudo, é um sinal de maturidade democrática, né? É claro que os sistemas, eles podem ser aprimorados e devem ser aprimorados, como o Cristiano muito bem falou, isso não quer dizer que as coisas não devam ser discutidas como estão feitas agora, como estão sendo feitas no Congresso Nacional. Agora, questionar as coisas com base em fatos é muito salutar. Agora, com base em achismo, aí é só ruído, né? Então, é isso que a gente tem que tentar evitar. E o papel do parlamento, nesse momento de democracia, é oferecer estabilidade para o Brasil, não é ficar questionando sistemas ou oferecer animosidades, né? Então, eu acredito que quando o relator ele fala que o sistema brasileiro ele funciona, ele está querendo oferecer uma segurança política para um país tão polarizado e que questionou tanto nos últimos anos, né? E aí, só para encerrar e para complementar o que o Cristiano falou em relação ao afastamento de juízes, policiais e promotores, é um tempo necessário para que não se use as estruturas do Estado como um trampolim eleitoral. Então, está na hora, como a gente falou aqui, está na hora do sistema brasileiro começar a questionar essas pequenas mudanças para favorecer sempre a democracia e oferecer estabilidade.